Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de março de 2019, é uma segunda-feira. O verbete é de número 4.798. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 19 máximos. O tema a ser debatido hoje é transição paradigmática, da especialidade Recinologia. O verbete foi redigido pela neoverbetógrafa, professora Maria Albertina. A Maria Albertina Michelin é brasileira, natural de Santa Rita de Viterbo, São Paulo, professora e paisagista, voluntária da Conscienciologia desde 2014, docente de Conscienciologia desde 2017 e tenepsista desde 2015. Então, vamos aqui a definologia. A transição paradigmática é a passagem ou transposição de modelo cosmovisiológico por parte da Consim, homem ou mulher, demarcando a troca do arcabouço de automanifestação obsoleto ou anacrônico por outro, considerado coerente ao atual momento autoevolutivo. O tema central é neutro. Na pensenologia nós temos o holopensene pessoal da reciclogenia, a transição das intenções pensênicas pessoais, a transição da falta de autolucidez à autoconsciência expressa no holopensene pessoal renovado, a mudança do holopensene belicista para a manifestação empática, o holopensene do realinhamento evolutivo, as assinaturas pensênicas interassistenciais, o holopensene da cosmovisiologia. Na fatologia, destacamos a transição paradigmática, a desconstrução de estruturas anacrônicas, possibilitando autorrenovação, a mutação de padrões de automanifestação, a reciclagem de trafares seculares arraigados ao temperamento, e por aí vai. Depois ela continua aqui com o reencontro com o grupo evolutivo, redefinindo o paradigma pessoal, a docência conscienciológica sendo agente transformador intraconsciencial, a promoção de autorreciclagens, a vivência do aqui e agora autoexistencial. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o exercício dos paradireitos e paradeveres, cidadão multidimensional, a assistência diária por meio da TENEPS, a recuperação de megacons na prática da docência conscienciológica, a ampliação da autodisciplina parapsíquica, o favorecimento, a captação telepática de neoideias, as reciclagens intraconscienciais, refletindo na mudança das companhias extrafísicas. Aqui no detalhismo, a autora traz 28 logias com 16 máximos. Mais de 11 máximos significa um padrão assim de qualidade maior do verbete. Aqui na argumentologia, ela traz alguns parágrafos e em recinologia, segundo a autoconscienciometrologia, 4 exemplos de posturas a serem conquistadas pelas consciências interessadas na aceleração evolutiva pessoal e na transição autoparadigmática. Na remissiologia, destacamos a atualização autoparadigmática, momento da mega-decisão, predisponência à reciclagem, ressignificação cognitiva e transição evolutiva. A fase enfática. A transição paradigmática exige recins e ressexes, contínuas da consciência intencionada em priorizar a holoperconsciência multidimensional, visando a qualificação dos trabalhos interassistenciais. Na questionologia, você já realizou mudança de paradigma pessoal na vida humana atual? Considera autopromover renovações e reciclagens em prol da autoatualização pró-evolutiva? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes. Vamos agora aqui à mega-análise feita pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens. André Chataloff, Cláudio
Lima Monteiro, Nilzabete Corrêa e Lapadilha. Recinologia, autocosmovisão, autorredefinição, ressignificação, reciclogenia. Reciclopensenidade, autoevoluciologia, descrenciologia, ideologia, neoperspectiva. Neoconhecimento, neoideia, neoparadigma, redirecionamento, verponocracia, cognofilia, bibliofilia, verponofilia, autocientificidade e autoatualização. Então, vamos passar agora a palavra à nossa neoverbetógrafa, a Beth, não é? Para ela nos contar como é que foi a ideia de escrever esse verbete, quais foram os bastidores da construção do verbete. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde aos que nos assistem à distância, aos paratertulianos. Quero aqui fazer um agradecimento à Enciclosapis pelo apoio, pelo acolhimento e toda assistência técnico-operacional para que eu pudesse escrever esse verbete. Também minha gratidão à mediadora Marilena. A ideia de escrever esse verbete surgiu durante o curso de docência conscienciológica ministrado pela Reaprendência na CIPEC em Jundiaí, em 2017. Naquela ocasião, nós ministrávamos aulas-treinos sobre vários temas. E quando eu fui fazer a aula sobre paradigma consciencial, eu fiz um cotejo entre o paradigma consciencial e o paradigma fisicalista. E ilustrei com uma vivência pessoal minha. Eu fiz o relato de quando eu participava de grupos que atuavam contra a ditadura militar, isso em 1969, na época em que eu era estudante universitária. E o professor, no final da aula, ele sugeriu que eu escrevesse sobre esse assunto, inclusive relatando as reciclagens e a transição de um paradigma para o outro. E assim foi que nasceu esse verbete. Muito bem, então vamos começar aqui com as perguntas. A primeira vem lá de Portugal, de Lisboa. A verbetógrafa, Albertina, em tecnologia, na página 2, na 4ª linha. Poderia ampliar a técnica para a didática? Ah, sim. Essa técnica para a didática, eu citei aqui, porque durante o curso de docência conscienciológica, eu recebi vários insights de técnicas. E o professor disse que seria uma técnica para didática ou para pedagógica, porque eram técnicas que me ajudavam a fazer a transposição didática do conteúdo da conscienciologia e para explicar na aula. Então, por isso que eu fiz essa citação aqui. Seriam essas técnicas paradidáticas ou parapedagógicas. Bom, então, agora a pergunta vem de Marrocos. Em estrangeirismologia, na página 1, na 1ª e 2ª linha, existe um marco que oficializa o turning point autoparadigmático de cada um de nós, ou este fato se faz pouco a pouco, paulatinamente. Em meio à pressão e influência de incontáveis redes sociais, como realizar esse arranque recinológico pessoal sobrepairando o status quo sociocultural vigente? Aqui, como status quo vigente, eu me referi à sociedade atual, que atua como um rolo compressor, causando robotização e massificação da maioria das consciências. E o arranque recinológico se refere a todas as mudanças que eu vivenciei nessa transição, nessa mudança, nessa passagem de um paradigma para o outro. Então, essas mudanças, essas reciclagens, como começa uma reciclagem?
Então, há um questionamento. Na minha vida houve um questionamento. Qual o sentido da vida? E a partir desse questionamento, eu passei a fazer reflexões, autopesquisas, e a partir da identificação dos meus trafores, das minhas dificuldades, eu iniciei, então, as reciclagens. Elas são intraconscienciais, porque elas são internas, elas são mudanças que criam novas sinapses cerebrais. Elas são mudanças de comportamento. Por quê? O que é um paradigma? Um paradigma é uma interpretação da realidade. É a leitura que eu faço e, de acordo com essa leitura, eu exerço minhas ações. A partir do momento em que há o questionamento e que eu faço as reciclagens, a minha visão da realidade, ela se altera, ela passa a se ampliar, ela passa a ser outra leitura. Então, as reciclagens e as novas interpretações, elas vão me proporcionando essas mudanças. Cada reciclagem é um patamar evolutivo. E as reciclagens, elas não terminam nunca, porque nunca nós estamos prontos. Então, a gente vai reciclando um traço, a gente vai surgindo outros, e essa é a caminhada evolutiva nossa. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois passo para vocês. Tá? Em Parafatologia, na página 2, linhas 3 e 4. Quais as suas dicas para a nossa ampliação da autodisciplina parapsíquica e para o favorecimento à captação telepática de neoideias? Essa autodisciplina parapsíquica, ela vem todo com a ampliação dessa autocognição. Então, esse novo paradigma, ele traz alguns pilares. Então, nós ampliamos a nossa visão para a multidimensionalidade. Nós estudamos as bioenergias e tudo isso vai ampliando a nossa percepção. Então, nós vamos criando uma acuidade maior em perceber essa multidimensionalidade, as sinaléticas e a presença de amparadores, a presença de conscieques a serem assistidas. Então, há uma descoberta de um novo mundo que se ampliou, um mundo multidimensional. Com relação à captação de ideias telepáticas, esse fenômeno foi assim muito novo para mim. E ele começou a aflorar durante alguns cursos que eu fiz na Conscienciologia. Então, foram recuperações de unidades de lucidez, ampliação de cognição, os atributos mentais somáticos, como discernimento. Então, eles foram se ampliando. E essas neoideias também, durante a escrita de verbete, elas afloraram muito, porque começaram a surgir insights e coisas que elas não faziam parte do meu paracérebro. Então, houve uma ampliação e tudo isso foi um crescendo que eu fui adquirindo durante a vivência e o conhecimento dessa nova ciência, Conscienciologia. Passa depois para ela, tá? Bernadette. Parabéns, professora Beth, muito bom. A gente fica muito Obrigada. feliz aqui com você. E a minha pergunta é sobre o título do verbete, Transição Paradigmática. Eu gostaria que você fosse lá na página 4, e você tem o item autoenfrentamento. Quando eu vou ler, você vai analisando. A transição paradigmática exige autoenfrentamento de posturas pessoais e grupais arraigadas, tendo em vista o passado multimilenar nosográfico, tanto individual quanto planetário,
Eu achei esse teu item muito bem colocado aqui dentro do teu verbete. Me chamou muita atenção esse item. E eu queria que você aprofundasse dentro das tuas vivências esse item de autoenfrentamento. Sim. Então, a transição. Transição é a passagem de um estado de coisas, de uma condição para outra. Aqui nós estamos falando de uma transição paradigmática, de um contexto de valores, de uma forma de interpretar o mundo e a realidade, né? E de uma forma de atuar. A minha participação nos grupos, ela revela uma tendência, talvez que eu tenho como hipótese, que seja multimilenar, que é uma tendência bélica. Por que que eu fiz parte daqueles grupos? Então, participei de um holopensene. Talvez eu tivesse repetindo numa automnese essa postura há muitas vidas. De repente, nessa vida, aconteceu um fato que redirecionou todo esse contexto. Foi a vivência da dessoma da minha filha, em 1989, minha filha caçula, que tinha, na época, 15 anos. E esse fato é que trouxe o meu questionamento. Qual o sentido da vida? E, a partir daí, eu fui redirecionando a minha vida numa outra busca. Lógico que não ocorreu assim. A mudança de paradigma não é uma coisa automática. Hoje eu estou num paradigma, amanhã eu estou em outro paradigma. Não, eu não acredito mais nisso, agora eu acredito nisso. Não, é um processo gradativo de mudanças. Até chegar na conscienciologia, eu passei por vários níveis de buscas. Foi a trajetória de quase todos nós. Passei pelo espiritismo, né? Fiz vários estudos sobre tudo que se dizia energia, bioenergia. Então, houve interesse para essa área, tudo que se dizia transcendental, física quântica. Então, foi uma sequência. E isso durou muitos anos, você veja, né? De 69 para hoje, né? Foram muitos anos. Até que eu encontrei a conscienciologia. Na conscienciologia, eu encontrei técnicas, eu encontrei autopesquisa. Então, foram várias coisas que me chamaram muita atenção na ciência conscienciologia. Essa autopesquisa é um autoconhecimento que nos proporciona, então, fazer as mudanças. E aí nós temos todas as técnicas de reciclagem, nós temos cursos. E aí esse autoenfrentamento foi justamente fazer a mudança, porque a mudança, ela não é assim muito fácil de ser feita. Porque é mais confortável permanecer no status quo, na zona de conforto. E mudar, ela exige muito esforço pessoal. Você tem que usar a sua vontade, a sua auto-organização. Então, tem todo um autoenfrentamento. A lucidez, o discernimento, né? Isso leva com que a gente vai compreendendo. E essa compreensão, quando você busca e você entende isso, as mudanças é consequência, né? E eu acho muito importante a tua vivência. E se você pudesse também, na reciclonologia, você também elencou 4 exemplos de postura. Né? A postura descrenciológica, e aí se você quisesse aprofundar as 4 posturas dentro dessa visão. Então, por que eu citei aqui essas posturas? Eu procurei, dentro de todas as minhas vivências, né, e da análise de um paradigma de outro, eu procurei fazer uma síntese.
em 4 pilares que definisse, assim, esses 2 paradigmas. Então, dogmático. Por quê? Nós tínhamos aquela ideologia, aqueles dogmas, aquelas crenças, vamos mudar o mundo, nós vamos destabilizar esse governo. E a ciência conscienciologia, ela é baseada justamente num princípio científico, que é o princípio da descrença. Não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, vivencie. A ideologia, que fazia parte do outro paradigma, ideologia já pressupõe uma coisa fragmentada, um partido. E na conscienciologia, nós temos o abertismo, a holofilosofia. O paradigma anterior era materialista, nós acreditávamos que existia só uma vida e a gente não tinha nenhuma visão e nenhuma flexibilidade para aceitar qualquer outra condição. Hoje, nesse paradigma, a gente estuda a multidimensionalidade, mas a gente estuda de que maneira? Através das projeções, que cada um de nós podemos fazer uma comprovação dessa multidimensionalidade, certo? E isso tem um valor muito grande. E o outro paradigma era belicista, e todo esse autoenfrentamento, toda essa trajetória está em busca da pacificação íntima, e essa pacificação íntima é que ela vai se expandir num efeito halo para a pacificação planetária. Muito obrigada. Está de parabéns mesmo. Professora Beth, parabéns pelo verbete. Em perfilologia, você traz a maxidissidente ideológica. Eu queria que você falasse para a gente como que você percebeu a repercussão da sua transição paradigmática em relação ao grupo, aos seus grupos intra e extrafísicos. Como que você percebeu isso? Na verdade, essa maxidissidência não ocorreu no momento em que eu estava ligada ao grupo. Porque eu estive ligada ao grupo durante a vivência na universidade. Depois, eu vivi fora do país, no sistema de exílio político, durante 5 anos. Durante essa estadia, eu também participava dos grupos, porque eles se aglutinavam no exterior. Eu vivi uma época no Chile, né, e lá tinha muitos exilados. Então, eu continuei vivendo com essa grupalidade. Depois, quando eu voltei para o Brasil, foi em 74, eu já tinha 2 filhos, né? Então, eu já... E houve, assim, uma dispersão dessa grupalidade. Uns ficaram no exterior, né? Outros voltaram e depois foram ser políticos. Então, cada um tomou uma rota, cada um tomou um caminho diferente. Então, quando houve, anos depois, você vê, houve aí um tempo, né? Quando anos depois, em 89, né, quando houve a dessoma da minha filha, que houve esse questionamento de vida, né? E a mudança de direção, eu já não tinha mais contato com eles. Agora, eu sei que esse contato que eu estou falando aqui é um contato assim de comunicação, de proximidade, porque eu tenho com essa grupalidade, certo, um vínculo.
Eu tenho um vínculo, né, de responsabilidade com essa grupalidade, porque nós participamos junto de um holopensene, tivemos ações anticosmoéticas, né? E essa grupalidade, eu tenho, estando aqui, não estando presente, estando perto, e alguns já dessomaram, estando no extrafísico, mas essa grupalidade, ela faz parte, eu assumo essa grupalidade. Mas você já percebe a assistência a esse grupo, a esse bolsão holopensênico? Sim, sim. Na minha TENEPS, inclusive, eu vejo a presença dessa grupalidade e a minha assistência direcionada a esse público-alvo. Como grupalidade, eu entendo, não só esses compassageiros que participaram comigo. Como grupalidade, eu entendo também os que faziam parte do governo que a gente queria desestabilizar. Então, o fraternismo não permite essa sectariedade. Olha, eu vou assistir essa minha grupalidade porque junto. Não, nós temos vínculos com essa outra grupalidade. Então, é bem extensa a grupalidade. O público-alvo é bem grande. Os pró e os contra. Obrigada. Rita. Parabéns pelo verbete, muito interessante essa transição paradigmática, essa análise que você faz dessa transposição, essa transição. Aí na pensenologia, tem três itens aqui da pensenologia que estão diretamente ligados à fatologia. Eu vou colocar uma a uma, então. A mudança do holopensene belicista para manifestação empática. Você já falou um pouco sobre isso quando você respondeu para Bernadette. E depois, na sequência, na fatologia, a desconstrução de estruturas anacrônicas, possibilitando a renovação. Aí, como é que se deu isso? Como é que você conseguiu fazer essa transição, essa renovação, essa mudança do belicismo para manifestação empática? Então, na pensenologia, essa sequência da pensenologia, ela ilustra a transmutação da pensenidade. Então, o que é a pensenidade? É a manifestação consciencial. Nós nos manifestamos através dos pensenes, pensamentos, sentimentos e emoções, que são 3 elementos indissociáveis na manifestação da consciência. E aqui, você pode notar na pensenologia que eu fiz uma sequência dessa transmutação. Então, eu falo da imaturidade, né, da falta de autolucidez, né? Eu falo da holopensenidade encapsulada, combatente, né? Em seguida, eu registro a mudança do holopensene belicista para o empático. Porque naquela cisão, naquela coisa bélica, naquela coisa de lutar, de oposição, não havia empatia. A empatia, ela foi desenvolvida à medida que eu fui mudando fui fazendo essa transição. Porque sem empatia, eu não posso fazer assistência. Como é que eu vou fazer assistência sem me colocar no lugar do outro? E quando houve a crise de crescimento, a dessoma da minha filha, a dor foi tão grande que eu acho que nesse momento eu tive a primeira recuperação de cons com relação à interassistencialidade. Porque eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, ajudar alguém para que essa dor minha diminua. E foi quando eu fui para um centro espírita fazer doação de energia em cirurgias espirituais.
Então, eu acho que aí foi a primeira recuperação dessa empatia, dessa assistencialidade. Aí, peraí, agora me perdi. Aí você pergunta... Não, a desconstrução da estrutura anacrônica que possibilitou essa autorrenovação. Ah, sim. Mas aí você já falou de maneira... Com relação a isso, nós crescemos e evoluímos através de experiências e aprendizados. Então, nós criamos construtos. E daqui a pouco, nós precisamos desconstruir estruturas anacrônicas. Elas não servem mais. Então, houve a desconstrução do que sustentava aquele paradigma. Porque eram verdades absolutas, inquestionáveis, né? Nós achávamos que a gente podia mudar a situação, tinha até uma certa onipotência naquela condição, naquele contexto, né? Mas aí, no outro paradigma, foram desconstruindo e foram construindo novas maneiras de ver, novas análises, novas sinapses, né? Novas maneiras de entender. Então, foram ampliando. E hoje eu sei que a evolução da consciência é infinita. As nossas reciclagens, as nossas mudanças, essas desconstruções e reestruturações são degraus para melhores patamares evolutivos. E muitas vezes, né, Beth, é uma desdramatização que a gente faz e está dentro da intraconsciencialidade, né? Então, quando a gente consegue sobrepairar e ver e perceber como a gente está se manifestando, e essas manifestações a gente pode mudar elas positivamente, com educação, com respeito, com lealdade, com honestidade, e você pode ser sincero para o outro e falar dessa maneira educável, respeitosa, isso também a gente acaba sendo ajudado, né? A gente vai desdramatizando certas posturas que vêm do nosso passado, que são os nossos padrões das nossas várias vidas, né? E isso é interessante quando a consciência tem essa lucidez, que eu vejo que é dentro do paradigma consciencial que a gente consegue trabalhar com o estado vibracional, onde que nos favorece a lucidez e o discernimento, para a gente estar percebendo como é o funcionamento dos 4 veículos de manifestação. Perfeito. Concordo. Okay. Ainda na patologia, na quarta linha, quarta para quinta, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa compreensão das doenças psicossomáticas decorrentes da falta de autocognição e autoenfrentamento. Ah, sim. Porque essa trajetória aí da transição, ela foi um caminho permeado de crises de crescimento, né? Acompanhado com algumas enfermidades. E eu tive a síndrome do pânico e eu tive que recorrer a tratamentos consciencioterápicos e psicoterápicos, né, para me ajudar. E esses tratamentos, eles me explicaram, me ajudaram a entender o porquê dessas enfermidades, né? E também ajudaram no tratamento e na profilaxia, para que eu superasse esses momentos. Beth, parabéns aí pelo verbete, pela essa transição paradigmática. Sei que vai ajudar muitas consciências, porque até chegar a esse ponto não é fácil, né? Esse caminho é difícil. Você fala ali transformar a crise de crescimento, transformar a crise de sofrimento em crise de crescimento. Não é todo mundo, pouca gente que aproveita isso daí, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho
como que foi para você o reencontro com o grupo evolutivo, reidentificando o paradigma pessoal. Está na página 2, na segunda linha. Como que foi esse encontro? Qual o apoio? Eu moro numa cidade muito pequena, Santa Rita do Passa Quatro, com 26 mil habitantes. E esse encontro com o grupo se deu da seguinte maneira. Nós tínhamos um grupo de amigas e nós nos reunimos porque a gente queria estudar alguma coisa, mas a gente não sabia o que a gente queria estudar. Mas, uma vez por semana, a gente se reunia, uma levava um artigo de psicologia, outra levava de física quântica, e a gente estudava ali. E eu fui para Jundiaí visitar meu filho, e minha nora falou, vamos numa palestra na CIPEC? E eu fui numa palestra da Conscienciologia. Aí voltei para o grupo, lá para o grupo da minha cidade, falei, já sei o que nós vamos estudar. E esse foi o vínculo, foi quando nós encontramos a Conscienciologia e começamos a fazer curso, e esse grupo foi crescendo, e meu grupo é esse grupo, é o grupo da CIPEC, é o grupo amplo, é o grupo da Cognópolis, esse grupo é o grupo de todas as ICs, né? A família consciencial, né? Consciencial, porque nós temos uma ProEx grupal, né? E esse é meu grupo. Interessante. Agora a gente poderia ir lá na página 3, na numerologia, e nessa transição de paradigma você fala dos movimentos, né? Nos 7 itens que é de plástico, né? Os 7 itens. Você poderia falar um pouquinho de cada um, dar uma palhinha? Claro. Então, pincelada nesses itens. Como é que organizei a numerologia? Como a transição é uma passagem, é um movimento de uma condição para outra, eu aqui priorizei o movimento. Você vê, em todas tem o movimento. E ao movimento eu anexei, então, as vivências. Então, o movimento da ressignificação vivenciológica. Lógico, se eu tenho outro paradigma, outra interpretação da realidade, a minha vivência, a minha expressão consciencial, ela vai ser condizente com essa minha nova leitura do universo. O movimento dos altos valores obsoletos para os evolutivos. Porque quais eram os nossos valores no outro paradigma? Tinha mais valor aquele que traçava as melhores táticas estratégicas para combater o governo. Aquele que tinha mais coragem para executar as ações que desestabilizavam o governo. Então, houve uma mudança desses paradigmas obsoletos. Porque agora, quais são os valores? Os valores são assistenciais. Os valores são cosmoéticos, né? Então, os valores são outros, completamente diferentes. E, para adquirir esses valores, eu tive que ter posturas educativas. Eu tive que trabalhar na minha reeducação, eu tive que fazer cursos, eu tive que estudar, aprender muita coisa e transportar isso para as minhas reciclagens, para as minhas condutas. Então, aqui as autorreciclagens dos autoenfrentamentos, que a gente já falou sobre isso, né? O movimento pró-acerto do ponteiro proexológico, porque eu acredito que eu estava num desvio de proex, numa automnese repetitiva, né? E, então, eu tinha aquela tendência que eu trouxe lá na minha holomemória, que ela estava me puxando para aquele tipo de paradigma, né? E eu não tenho, assim, muito claro as diretrizes da minha ProEx, né? Mas, quando eu estudo as leis racionais da ProEx, eu vejo que a programação existencial, ela obedece a certas lógicas
que elas são diretrizes justas. E entre essas lógicas está a assistencialidade, a cosmoética, e isso absolutamente não fazia parte da minha atitude naquele outro paradigma, né? Então, esse é o acerto dos ponteiros proexológicos. Então, depois dessa argumentação aí, eu gostaria que você fosse continuasse na página 3, lá em cima, no efeitologia, os efeitos construtivos da autoliderança evolutiva, né? Depois de tudo isso que você está conquistando, que a gente conquista o efeito da autoliderança, o que você pode falar então, um pouco mais? Esse novo paradigma, ele me trouxe muitas responsabilidades, né? Porque o conhecimento, ele traz responsabilidade. Então, eu queria aqui mostrar para vocês, né, esse artigo que eu escrevi. Esse artigo chama Reciclagem da Postura Controladora, Reurbanizando o Convívio Grupo Kármico. Ele foi publicado na revista Reurbanizatos, no primeiro Congresso Internacional de Para-Reurbanologia, que foi feito em Jundiaí. Então, aqui nesse artigo está a minha responsabilidade de liderança assistencial com o Grupo Karma, com o grupo que nós temos de estudo. Então, perante o Grupo Karma, eu tive que reciclar uma postura controladora. Porque o belicismo, vamos dizer, eu não sou mais belicista, eu não pego mais, não tenho mais, não luto mais contra ninguém. Mas o belicismo, ele pode se apresentar sob outras nuances. Postura controladora é um traço belicista. A rigidez pensênica. Então, são todas traços, a competitividade, eles se manifestam no meu relacionamento, na minha convivialidade. Então, o trabalho é reciclar esses traços para uma ortoconvivialidade sadia. Porque a reciclagem, ela é lenta, eu não vou conseguir reciclar esse traço, certo? Definitivamente. Então, eu vou partindo por etapas. Então, nesse artigo, durante a escrita do artigo, apliquei técnicas de ortoconvivialidade, técnicas paradiplomáticas. Então, é todo um trabalho, e o trabalho, ele é profundo, ele é intenso e extenso. Posso pegar essa? A Lígia, pode passar? Sim. Bom, parabéns e muito obrigada pelo verbete. A minha colocação é a seguinte, porque eu acho que essa transição paradigmática, todos os intermissivistas se deparam com ela e costuma ser, assim, uma dificuldade muito grande, né, de superar isso, né, de conseguir fazer essa transição. E aí, na hora que eu estava lendo o verbete, e na própria fala sua aqui, né, em várias situações, você fala muito de recuperação de cons, né, de proexis, de muitas coisas que me remeteram imediatamente ao curso intermissivo, né? E aí eu fui na Eleocologia e não vi que você mencionou a consciência intermissivista, ou enfim, né, o aluno do curso intermissivo. Isso foi proposital? E se foi, assim, você teria algo a falar especificamente dessa condição do intermissivista ter que passar por essa transição, principalmente quando ele vai recuperando cons e se depara com situações que já não são mais aceitáveis, né? Não cabem mais dentro do paradigma antigo. Você pode falar alguma coisa? Sim. No começo, quando eu encontrei a conscienciologia, eu tinha assim uma certa dúvida se eu tinha feito curso intermissivo ou não.
Depois aí eu fiz o teste dos 700 experimentos, né? E realmente, aí eu me considero uma intermissivista, né? E eu falo com a recuperação de cons aqui, tem um lugar que eu cito aqui, em parafatologia. Por que eu citei isso? Em que contexto, em que sentido? Quando o professor de conscienciologia está dando aula, ele é um agente retrocognitivo. E eu citei essa recuperação de cons com relação a alunos, porque essa minha vivência, esse meu verbete, ele pode ser a senha para que algum aluno recupere uma unidade de lucidez do curso intermissivo. Essa recuperação não precisa ser necessariamente da transição do paradigma bélico, né? Ela pode ser do religioso, ela pode ser do fisicalista. Então, na verdade, nós estamos sempre fazendo essa passagem de um paradigma para o outro, porque a humanidade ela evolui através dessa mudança de paradigma. Se nós considerarmos, por exemplo, as grandes descobertas, vamos pegar o microscópio. Quando foi descoberto o microscópio, ele ocasionou uma mudança muito grande. Imagine, nós agora conseguimos perceber coisas que a gente não via a olho nu. E podemos citar também a televisão, o computador. Cada mudança, ela muda radicalmente a visão da humanidade. Certo? A gente começa a ver, perceber o mundo de outra forma. Agora, quando essa mudança ela é intraconsciencial, é uma mudança de paradigma pessoal, ela é muito profunda, porque ela muda todo um sistema de valores. Você tem que fazer essa mudança, ela não é muito simples de ser feita, certo? E nem ela é feita de uma maneira automática e muito rápida, né? Então, ela vai com reciclagens, a gente recicla um traço, a gente recicla a rigidez, a gente recicla aquela intolerância, que é da disciplina exagerada, né? Então, a gente vai fazendo uma reciclagem gradativa. André. Posso? Então, é que vem bem calhar esse raciocínio, que eu estava aqui lembrando alguns verbetes, principalmente lá da maxidissidência. E, primeiro, eu queria só entender, assim, acho que na tua apresentação, você chegou a comentar, mas não deu para caracterizar muito bem. Então, você se envolveu dentro de um processo político e teve um rapport, assim, teve uma grande afinidade com o grupo todo que foi exilado e tinha ali um vínculo afetivo, um vínculo intelectual, um vínculo ideológico com essa turma. É isso, né? Sim. E tem muita gente importante que a gente vê na política que Sim. estava nesse grupo, né? Sim. Então, o que é interessante de a gente analisar é que, como você fala da transição paradigmática, dá uma percepção para mim que é mais ou menos o seguinte: quando a gente assumiu, quando um intermissivista ele assume e faz o curso intermissivo, ou seja, ele dá um aceite no curso intermissivo, ele basicamente ele faz ali uma maxidissidência. Ou seja, ele não vai fazer o curso intermissivo meio curso intermissivo. Ele faz ou não faz. Ou ele aceita ou não aceita. Não tem tipo, é que nem meia gravidez, né? Então ele fez o curso intermissivo. Naquela situação, é isso que eu estava aqui refletindo até a pergunta da colega anterior, né? Porque quando a gente pensa em transição paradigmática, dá uma sensação que ela não passou pelo curso intermissivo
e ela está deixando umas posturas do passado e está conseguindo ter aportes, ou seja, está conseguindo de alguma maneira sair daquele grupo e está se preparando talvez para um curso intermissivo. Essa primeira hipótese, né? Ou seja, pode acontecer acho que com muita gente, né, que dentro desse processo da Hellbecks é uma vertente. E pode acontecer com você ou com outras pessoas um outro caso, que a pessoa já fez a maxidissidência, fez o curso intermissivo. Porque esse que é o ponto, que o intermissivista, ele fez maxidissidência. Ele chegou, ele foi ver o que é o serenão, ele foi ver o que é o antibelicismo, ele foi ver a estrutura do serenismo. Então, isso foram matérias do curso intermissivo. É isso que é interessante quando a gente fala do intermissivista, ele teve um know-how e conheceu o que é a pessoa do Homo sapiens sereníssimos. E aquilo não há dúvida, percebe? Tipo, o intermissivista, ele sabe que aquilo existe, ele sabe que aquela consciência, ela evoluiu de uma forma diferente. Aí, o que acontece? Se ele assume uma proex, e aí ele entra como infiltrado cosmoético, que pode ser o teu caso, que é isso que eu estou analisando, fatores, né, que podem levar essa percepção de transição. E aí ele entra como infiltrado, e ele de alguma maneira, devido ao porão consciencial, e aquela turma do passado, as interprisões, porque se a gente planeja uma vida, são interprisões, né? Tipo, eu tenho uma relação com meu pai, com minha mãe, uma relação ideológica com aquele professor, né? Que eu tenho uma afinidade do passado. Então, quer dizer, isso tudo é um processo, né? E aí você vê que isso é visceral. As interprisões conscienciais, elas existem, né? Então, exemplo, eu tentei fazer uma pós lá na USP, em Ciências Políticas, eu vi pessoas que tinham a ver com o meu passado, mas eu falei assim, essa ideia está contra o meu valor, e eu caí fora. Eu estou colocando, tipo assim, eu sabia que aquela personalidade tinha a ver com o meu passado, mas ideologicamente não dava para ter o contato. Então, e aquilo não tinha grude, não tinha conexão. E é isso que eu estava trazendo para ti, se você vê que do ponto de vista de a intermissivista, quer dizer, você que responde essa pergunta, e é perfeito, que é tipo, mas esse processo transicional, ele poderia abarcar uma situação em que a pessoa já fez uma maxidissidência, só que ainda ela tem um processo, como a gente sabe que tem um inversor e tem um reciclante existencial, quer dizer, ele não tem ainda um fôlego, ele não conseguiu, devido ao temperamento dele, ter tempo para assimilar toda aquela bagagem do curso intermissivo, e aí ela chega, promove uma proex, e aí chega lá e fala assim, olha, meu porão consciencial, e aquilo ela pensando do meu grupo, me abaixou a lucidez, e aí eu fui ter depois uma conscientização, após um impacto grande, que pode ter sido um pedágio, né? Uma coisa que, tipo, que até o extrafísico, né? Tipo, olha, agora ela está aqui, ela teve um impacto tão grande que aliviou a barra ao ponto que você conseguiu ter acesso de novo ao processo e recupera o cons e assim vai. Então, como que você vê o teu caso nesse aspecto? É isso que eu estou considerando a transição, e eu queria que você explicasse. Olha, eu estou ainda analisando e pesquisando. Eu não tenho nítida as rememorações do curso intermissivo. Eu não tenho ainda um parapsiquismo desenvolvido que me propiciasse aí essas rememorações. Então, tudo que eu estou fazendo é análise e pesquisar. Inclusive, por exemplo, eu ouvi a tertúlia do professor Hernandi, eu falei, nossa, eu até considerei a hipótese de eu ter sido uma evasiva do curso intermissivo. Né? Então, eu não sei te dizer com precisão isso daí. Eu estou aí observando, pesquisando, desenvolvendo o meu parapsiquismo, as minhas parapercepções, certo? Para chegar a uma conclusão, mas eu ainda não tenho essa resposta precisa. Sim. É porque você tá vendo que, tipo, basicamente, se a pessoa ela teve aquele impacto do curso intermissivo, ela já fez a maxidissidência, que esse que é o ponto. Então, ela já não está num processo de transição ideológica, porque ela, para assumir entrar, ela teve que perdoar aquelas pessoas todas que estavam ali dentro, inclusive ex-inimigos ideológicos do passado.
essa é a primeira matéria do curso intermissivo, percebe? Eu estou falando, tipo, senão ela não entraria ali, porque ela fala assim, olha, eu não aguento de estar com essas pessoas presentes. Só para a gente ter uma ideia da importância desse curso intermissivo e essa relação. Teve um ECP2 que o professor Valdo estava lá no campo, e aí foi feito um estudo, uma verificação de uma consciex que pediu para entrar no campus do ECP2. E os amparadores fizeram uma pergunta só para essa consciex. Falaram assim, olha, sabe aquele fulano de tal, lá do passado, que você teve uma vida com ele? É a consciex, sim. O que você sente com relação a ela? Olha, eu tenho ódio, não aguento imaginar essa pessoa. Bem, então você não pode entrar nesse campo assistencial porque ela está ali dentro e ela está fazendo assistência. Então, se você entrar, aquilo vai afetar o trabalho. Então, você não pode entrar. Então, eu estou mostrando uma variável, mostrando esse arcabouço do curso intermissivo, que ele é muito mais profundo do que a gente parece. Por isso que eu estou te chamando a atenção, que a gente tem que olhar e estudar, acho que vale a pena na tua temática, a gente estudar profundamente o processo do porão consciencial, né? Ou seja, porque quanto que isso é o meu apêndice caudal ainda reclamando, aclamando, percebe? Ou seja, é o meu lado mais infantilizado ainda, antigo, que eu ainda não superei. Então, isso pode ser uma rebordosa ainda do meu passado. Eu queria só dar uma dica assim. Eu fiz o curso com o Félix no IIPC. O nome do curso é 2MI, que é acessar o curso intermissivista. É muito bom esse curso. Eu vivenciei momentos lá de minha vida quando eu estava no extrafísico, proporcionada pelos amparadores, que foram muito significativas. Então, assim, é uma dica desse curso para quem quiser, aprofundar sobre o curso intermissivo e fazer esse curso com o Félix, que é excelente. Agora, posso continuar fazendo uma segunda pergunta? Sim. Na parafatologia, você traz a importância da docência, na terceira linha. Você fala a recuperação de como você teve na prática da docência conscienciológica, dos megacons. Como que você vê esse essa recuperação aqui que eu estou citando aqui, é a recuperação do meu exemplarismo, fazer essa recuperação, meu exemplarismo dessa transição, ele atuar como a senha para o aluno, certo? Através disso, a ideia foi essa citação. Sim, porque é isso que me chama a atenção, pelo menos da tua energia, pelo que você está falando, que você passa para mim que você não está em transição, percebe? Que você já fez uma maxidissidência. Entende? Ou seja, eu só estou aceitando que é interessante. Se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui, né? Mas você percebe, é isso que é interessante a gente denominar no teu verbete, o que é transição e o que já é maxidissidência, né? André, aqui eu queria contribuir um pouquinho e fazer uma pergunta. Parabéns pelo verbete. E você trouxe um tema que é só tudo, né? Paradigma é um mundo. Quando você fala de transição de paradigma, são tantas ideias, valores e posturas, comportamentos, ações que envolvem cada paradigma. Realmente é bem complexo. Saber também até que nível a gente fez ou não a transição realmente requer um estudo aí específico, né, intraconsciencial de cada um. Então, em primeiro lugar, parabéns por desbravar essa nova área. Achei interessante o teu histórico. Agora, algumas reflexões. É possível muitos de nós estarmos valorizando, estudando e colocando em marcha o paradigma consciencial, no entanto, ainda se comportarmos ou termos atuações dentro de outros paradigmas. É bem possível, a gente encontra pessoas que falam da conscienciologia, mas a maneira como elas explicam, expressam e atuam, elas atuam com o paradigma religioso, que é mais voltado à crença, mais voltado a vamos acreditar, a fé, do que realmente o valor. Então, essa mistura de paradigma, ela acontece sim. O que nós estamos estudando é justamente para fazer esse salto, para fazer essa alavancagem. Eu acho que é nessa linha que você traz também para nós, né? Essa da sua ressignificação de conceitos. E eu queria que você falasse um pouco sobre a tua página 3. É 3 ou é 2? Espera aí que eu estava com ela aqui, a hora que eu falei com você, ela sumiu. Onde você fala do paradigma da certeza. Espera aí.
Espera aí que eu já acho. Paradoxo. O paradoxo. Tá. Não, é página 4, na Sindromologia. A profilaxia da síndrome da paralisia de paradigmas, que é a doença das certezas. Ah, sim. Eu citei aqui na síndrome porque nós tínhamos tanta certeza que aquilo era o correto, era uma crença, era um dogma, era uma coisa tão estipulada, aquela ideologia, que inclusive era paralisante. Nós só falávamos daquele assunto, a gente era uma coisa, era um círculo vicioso. Então, havia essa certeza. Nós líamos Engels, Marx, e a gente provava para qualquer pessoa que nós tínhamos certeza absoluta de que só existia uma vida. Isso aí. Interessante. Né? Então, a gente não se abria para uma nova leitura, para um novo questionamento, para uma nova ideia. Aquilo era uma coisa engessada, aquilo era uma coisa pronta. Uhum. Né? Você sabe Então, que nós... Concluiu a resposta? Sim, sim. Nós que estamos há mais tempo na Conscienciologia, o ideal é que a gente se questione o tempo todo sobre as nossas certezas, né? Porque é muito fácil a gente se acomodar, você falou aí da zona de conforto, dentro de uma certeza, é assim e pronto. Então esse autoquestionamento é que faz com que as verdades relativas de ponta sejam efetivamente de ponta e não crenças, né? Verdade não existe verdade absoluta. Na Conscienciologia, nós estamos sempre pesquisando, porque hoje, o que seria a verdade relativa de ponta, amanhã pode surgir uma outra hipótese, uma outra teoria e uma outra verdade. Uhum. Outro ponto que eu queria trazer também é sobre as posturas. Eu acho que a dissidência ou a mudança de postura, ela requer um trabalho profundo. Como você falou, né? Não é nada, não é assim, um dia 0, outro dia 10. Né? Ela requer aí todo um caminhar, uma reflexão, né? Um reposicionamento, uma ressignificação e entender. A gente tem, não sei o que você acha, Beth, mas nós temos muitas distorções cognitivas, muitos esquemas mentais. Né? Muitas ideias que a gente acha que não, tá certo, é por aí, você vai ver e quebra a cara. Né? Então, é interessante a gente se questionar esse tempo todo e constantemente, né? E eu queria que você falasse um pouco da página 2, o seu primeiro item em códigologia, né? Você traz a reciclagem do seu código pessoal, você falou da postura belicista, você falou do aspecto político. E aí eu queria que você trouxesse mais alguns exemplos na sua condição aí de consim exemplar para nós. Então, esse novo olhar, essa nova cognição, esse novo entendimento, essa nova leitura do universo, ela leva a eu reformular, né, esse código. Então, esse código, ele teve que começar de posturas mínimas, de uma autoobservação, e ele está em remodelação constante. Por exemplo, a atitude bélica, ela pode estar expressa até numa fala mais agressiva, ela pode estar expressa até numa comunicação mais impositiva. Então, são nuances. E à medida que eu vou observando em mim isso daqui, então vai mudando. Aí isso me relembra essa elaboração do Código Pessoal de Cosmoética, a um curso que eu fiz de autopesquisa projeciológica, em que nós fazíamos técnicas projetivas, seguida de relatos, em seguida nós fazíamos mapas mentais. Então, no mapa mental, a gente pegava uma palavra-chave e depois, numa associação de ideia, a gente ia fazendo coisas correlatas àquela palavra-chave. E, geralmente, a gente punha a palavra-chave, lógico que era um traço que a gente queria trabalhar. E vinha uma miríade de bolinhas
de coisas que a gente não imagina. Então, é muito complexo. Eu acho que o código pessoal de cosmoética, ele tem que começar com algumas coisas, mas ele tem que ir mudando, ele tem que ir se sutilizando, certo? Porque a gente tem a tendência de se autocorromper e de não identificar as coisas. Legal. E aí eu faço uma pergunta para você, para o André e para todo mundo que puder me ajudar a refletir sobre a questão da maxidissidência. Né? O André trouxe o exemplo da maxidissidência, e aí vamos ver se ele me ajuda a pensar. Eu entendo que o conceito de maxidissidência, eu tenho dúvidas sobre esse conceito, eu entendo que a maxidissidência é você abrir mão de certos valores, posturas, e isso pode acontecer no extrafísico sim, no momento que a gente faz um curso intermissivo, a gente está predisposto, está abrindo mão, mas a nossa maxidissidência, ou a nossa dissidência, ela se fortalece quando nós estamos nessa dimensão. Então, esse salto de estar pronto ou estar preparado no extrafísico, sendo que isso só é fechado, analisado e conscientizado, se é que se pode dizer, ou solidificado aqui no intrafísico, é que eu tenho dúvida, entendeu? Sobre esse conceito. Vai lá, André, me ajuda a pensar. Eu posso só falar uma coisa que eu ia justamente completar uma ideia, né? Para a gente refletir, que nem todo mundo que está na Consciologia hoje fez curso intermissivo. Sim. Essa é a primeira coisa. Okay. Um exemplo disso, o professor Valdo teve lá um caso de um mega ultra professor da Consciologia lá no exterior. E ele falou depois, olha, aquele professor, ele não fez curso intermissivo. E aí ele falava inclusive, eu dizia que aquele professor tinha curso intermissivo para dar força, porque era um momento, era uma circunstância, mas ele não tinha feito. Sim. Tinha um diretor específico administrativo do IPC, que, caso notório, ele sabia disso e ele falava publicamente, olha, esta pessoa que é o diretor hoje do Instituto, ele não fez curso intermissivo. Aí ele fala assim, olha, ele está em processo de transição e ele está em processo que, nesta vida, ele está conseguindo acessar essas ideias. E muitas vezes os amparadores pegam o indivíduo para ter projeções, levar em excursões, fazer visitas em curso intermissivo e mostrar, olha, essa é para a realidade, essa que é a situação real da Helbex. Aí a pessoa tem um choque de consciência e vem. O que acontece é que esse que é o ponto. Por exemplo, eu tenho um processo de liderança do passado, política, ideológica, bem clara, assim, né? E o que eu percebo? Por retrocognições, eu percebo, inclusive, pessoas perto de mim em que são de processos políticos do passado, até alguns em lugares opostos. E o que acontece? Hoje eu trabalho com essas pessoas, um lugar de exemplos de muitas pessoas líderes é a Apex. E aí você vê o seguinte, que aí você tem que lidar com aquele processo do curso intermissivo. O esbrego do curso intermissivo, para mim, foi tão assim categórico, em que aquilo criou marcas holossomáticas. Por exemplo? Do tipo, nunca mais eu entro no processo bélico. Entende? Para você ter uma ideia, na minha infância, tinham pessoas periféricas no meu grupo Karma que eram capitão do exército, da polícia e não sei o quê, e gostavam de mim, se aproximavam de mim, e eu tinha uma repercussão, armamentos, de mostrar, querer, olha aqui, olha como uma arma é bonita. Eu tinha uma repercussão disso holossomática. Então, o que eu estou chamando a atenção é que o curso intermissivo, quando a pessoa fez a maxidissidência, aquilo cria um processo chocante na pessoa. Ela muda, nós mudamos. Cria, mas é aqui que a gente chancela, não é? Aqui a gente chancela, mas aí o que acontece? Você vai olhar aqueles dois fatores que eu chamei a atenção, o inversor e o reciclante. O reciclante, ele mais tardiamente, ele vai recuperar cons. É o livre-arbítrio, recupera. Correndo atrás. Mas aí olha só, aí você chega e fala, eu com meus cons e com lucidez, quem eu sou? O reciclante, ele é assim. Então, se a gente vê a teoria da reciclagem, ele sabe o que está fazendo. E o inversor, ele desde lá de jovem fala, isso eu não vou fazer. Conversa com os inversores, vai lá conversar com a turma. Né? Eu penso o seguinte, André, se eu estou me preparando para fazer curso intermissivo, eu estou muito feliz. Não, independente da situação, porque é aquela questão, Bettina, aqui, a gente está falando aqui, pode acontecer, e aí a pessoa que vai responder, no teu caso, você que vai responder, se a pessoa teve uma baixa lucidez e foi recuperando cons, então aí ela teve uma maxidissidência antes,
e agora você está consolidando o teu temperamento, ou se é um processo de estar num caminho. Mas isso a pessoa vai descobrir e não é o mais importante. O mais importante é o passo a passo, acertar o passo daqui por diante. Esse que é o mais importante. Agora, é muito interessante ver que a pessoa que não fez curso intermissivo, ela tem à disposição aqui o extrafísico materializado, né? Ela pode fazer todos os cursos e se apropriar das verdades relativas. Isso é bem interessante. Isso é um mérito nosso. Só para a gente fechar essa discussão. Por exemplo, esse mega centro cultural que a gente quer fazer. Esse investimento de 11 milhões de reais para fazer esse megacentro, com o desenho do Niemeyer. Você acha que isso é só para o intermissivista? Ou é preparar uma leva de pessoas que vão para o intermissivo? É óbvio. Isso aí, a ortopensatologia, na primeira página, ela diz assim: evolução. Tudo caminha para a evolução infinita. A evolução é o ato óbvio da mudança permanente da consciência para melhor. Sempre existe o novo lance para a nossa evolução consciencial. O que não falta é o novo estágio desafiador de aquisições evolutivas para cada qual de nós. E eu queria também falar agora um pouquinho aqui dessa Beth, que trabalha tanto tempo com as bioenergias, que ela deixou fechadinho, que é uma cuidadora das plantas, que está todo dia lá regando aquelas plantas e cuidando das energias imanentes, potencializando as tuas energias, Beth, ajudando o planeta, reurbanizando essa coisa linda, essa coisa magnífica que a gente percebe na tua psicosfera. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, que vem bem dentro da ortopensatologia. Então, a evolução, ela é infinita. Do vírus ao serenão, a gente vê todo o processo evolutivo. E há uma mudança. A gente evolui, querendo ou não. Nós podemos usar a nossa vontade, o nosso discernimento para fazer as mudanças, as reciclagens, né? Mas as mudanças vão vir. As energias imanentes. De uma forma ou de outra, você entendeu? Então, eu acho que essa ortopensata, elas estão bem explicadinhas aqui, estão bem claras. Então, vocês dão licença, agora temos muitas perguntas e eu vou pedir para você ser concisa para ver se a gente dá conta, tá? Tá bom. Então, essa aqui é uma colocação lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele está pedindo assim: gostaria que contextualizasse a transição paradigmática, levando em conta duas sincronicidades para o dia 25 de março. E dia 25 de março de 1824 foi outorgada a primeira Constituição brasileira. E ainda no dia 25 de março de 1807 foi aprovado o Ato contra o Comércio de Escravos na Inglaterra, liderado pelo abolicionista Wilberforce. Eu não tinha percebido essas sincronicidades, não tinha percebido. Muito interessante, né? Achei bem interessante a colocação dele. Então, agora a pergunta vem de Porto Alegre. Poderia comentar a exemplologia na página 4? Página 4. Transição paradigmática básica, a decorrente do progresso científico, sendo assimilada pela média da SOCIM. Sim. Então, a transição paradigmática básica é a transição que ocorre de modo contínuo na história da humanidade. Ela é desencadeada por ideias inovadoras que promovem a mudança de paradigma. Então, nós temos aí a lâmpada elétrica, a televisão, os computadores, os microscópio. Essa modernização, essas descobertas, geraram atualizações paradigmáticas e mudaram a vida e a maneira de interpretar a realidade das pessoas. Essa, então, é a transição paradigmática básica. Mas o que eu foco neste verbete, né, é a transição de paradigma desencadeada pela própria consciência.
através de autoquestionamento, porque essa transição gera processos de renovação. Ela é baseada na autonomia consciencial e a consciência consegue tomar as rédeas da própria evolução. Essa então, é a transição paradigmática avançada, certo? Vivenciada pela microminoria de consciência. Ok, aí ela está pedindo ainda para você comentar a frase enfática. Ah, sim. A transição paradigmática exige recins e ressex, porque transição é essa movimentação. Então, para se movimentar, a gente tem que mudar. Recim é reciclagem íntima, aquela que muda comportamento, que muda sinapses cerebrais. E essas reciclagens seriam contínuas. Não é uma reciclagem e uma interrupção, é aquilo que nós comentamos. Recicla um traço, é como as camadas de uma cebola. Então, vai reciclando e vão aparecendo novos traços e novas reciclagens. Da consim intencionada em priorizar a holopercursciência. Holopercursciência é a capacidade de perceber rapidamente uma coisa. Então, nesse caso, holopercursciência multidimensional, abrangendo, então, a nossa cosmovisão. Agora, isso tudo visa o quê? A qualificar os trabalhos interassistenciais. Bem, então, agora as perguntas vêm lá de Ribeirão Preto. Nosso teletertuliano assíduo, nosso voluntário da Enciclosapiens. Na sinonimologia, ele está pedindo para você definir a expressão matriz paradigmática. Ah, sim. Aqui eu usei a expressão matriz paradigmática nesse sentido. Paradigma é um modelo, né? É um padrão de interpretação da realidade. E o autoparadigma, ele atua como um filtro. Ele é um padrão através do qual a consciência percebe e interpreta a realidade. Então, eu usei o termo matriz como um padrão, né? Então, aqui eu pus isso na sinimologia porque houve uma remodelação do padrão de interpretação da realidade. Depois, aqui na estrangeirismologia, você já falou sobre isso, mas ele está perguntando como fazer o avanço recinológico pessoal sobrepairando o status quo sociocultural vigente. Então, o status quo se refere à sociedade atual, né? Nós vivemos num processo de robotização, nós vivemos aí com a influência da mídia, né? E as consciências vão ficando massificadas. E o arranque recinológico é quando nós, usando a nossa vontade, a nossa capacidade de discernir, e vamos fazer as nossas reciclagens de uma maneira, né, coerente, de uma maneira... seria isso? É isso mesmo. Então, agora aqui na parafatologia, na página 2, na quarta linha. Como aumentar o favorecimento à captação telepática de neoideias cosmoéticas? Olha, só há um jeito de aumentar isso. É trabalhando na qualificação da nossa energia consciencial. À medida que eu qualifico a minha ortopensenidade e o meu padrão energético, a minha intencionalidade e a minha cosmoética, eu vou criando esse link, porque tenho a lei da afinidade pensênica. Nós atraímos de acordo com o nosso padrão pensênico. Por exemplo, se nós nos dispormos a escrever com a intencionalidade assistencial de que aquilo vai beneficiar alguma pessoa, eu estou fazendo uma TARES, né? Imediatamente
eu vou ter neoideias, eu vou ter o apoio do amparo. Então, eu tenho essa conexão com um padrão energético mais elevado. Agora, na sinergismologia, na página 2, na primeira linha, poderia expandir o sinergismo, autodiscernimento prioritário, dinâmica evolutiva? Ah, sim. Então, autodiscernimento seria a compreensão dentro de um contexto evolutivo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando nós estudamos as bioenergias e as interações energéticas, nós nos conscientizamos que nós estamos inseridos numa imensa teia interdimensional. E à medida que eu faço um movimento para me melhorar numa autorreciclagem, ou eu faço um movimento para ajudar uma outra pessoa, automaticamente isso reverbera em toda a teia num efeito halo, num efeito positivo. Então, isso altera a dinâmica evolutiva. Isso me leva a refletir sobre os meus pensenes, sobre a minha manifestação consciencial, sobre as minhas ações. E se eu realizo reciclagens de posturas bélicas e priorizo atitudes fraternas, assistenciais, então eu estou atuando nessa dinâmica evolutiva. O meu discernimento está beneficiando toda a teia multidimensional, toda a grupalidade. Muito bom. Então, continuando aqui na paradoxologia, a pergunta agora vem de Jundiaí. Depois eu volto para o nosso colega lá de Ribeirão Preto. Na paradoxologia, na página 3, na segunda e terceira linhas, você poderia, por favor, expandir o paradoxo da consciência como sendo a impermanência permanente? Você teria alguma dica de como poderíamos manter o equilíbrio na impermanência? Então, aqui na impermanência, no intrafísico, nós nos manifestamos através dos 4 veículos de manifestação. Então, mas nós vivemos numa condição de impermanência, porque nós estamos vivendo uma época, nós estamos vivendo uma fase aqui no intrafísico, e aí, de acordo com o ciclo multidimensional, nós dessomamos e vamos nos manifestar em outra dimensão através do psicossoma e do mentalsoma. Então, tudo isso são veículos de manifestação que atua em várias dimensões. E o que movimenta tudo isso? É a consciência. A consciência que é a permanência. Mas a consciência, ela está todo o tempo com a gente, aqui no intrafísico e no extrafísico. A gente tendo consciência, tendo noção dessa impermanência daqui, nós temos que trabalhar sempre visualizando a nossa vida intrafísica. Nós estamos aqui de passagem. Ok. Agora aqui vem lá de Santa Rita do Passa Quatro, tá? Deve ser uma amiga das suas, a verbetógrafa. Na binomiologia, poderia ampliar o binômio convívio maduro, reeducação recíproca? Ah, sim. Convívio, binomiologia. Página? No binômio, né? Binômio, na página 3. Binomiologia, convívio maduro, reeducação recíproca. Então, eu citei isso por conta do artigo também. Porque a ortoconvivialidade com o meu grupo Karma Familiar, porque nós temos uma empresa familiar,
ela teve uma reciclagem muito grande a partir da reciclagem da minha postura controladora. Então, o convívio ficou mais leve. Por quê? Porque eu fui mudando esse traço. Então, a gente não muda os outros. Nós mudamos nós próprios. Então, nós temos que sempre estar observando para que a convivência seja harmônica, seja uma correta, uma ortoconvivialidade. O que eu tenho que trabalhar para que isso aconteça? Então, interessante essa sua vivência do grupo familiar. Eles foram mudando junto, é isso? Vai mudando junto, e todo... É uma empresa, né? Uma empresa de 100 anos, que nós trabalhamos com produção de muda, né? E então foi a partir desse trabalho. Quando escrevi o artigo, eu apliquei várias técnicas de espelhamento, técnica durante 2 meses, e fui anotando, porque o que acontece quando a gente aplica a técnica, né? A gente tem um parâmetro, né? De acontecimento das coisas, o que detona, ou quando que eu manifesto essa postura, né? E a partir daí você trabalha com mental soma, porque você vai fazer uma análise, uma reflexão, e aí depois eu escrevi o artigo. Ela é uma pesquisadora nata, né? Não dá para dizer que não. Agora, aqui na sinergismologia, vamos voltar lá para Ribeirão Preto, na página 2, na 4ª linha. O sinergismo autorreeducação, redefinição proexológica. A redefinição proexológica significa realizar um plano alternativo e não o principal compromisso, elaborado no período intermissivo. Essa considera isso a redefinição proexológica? Então, aí nós voltamos naquela discussão, né? Da proexis. Eu coloquei redefinição proexológica porque eu parti do princípio que houve um desvio de proexe, né? E que houve uma retomada, uma redefinição da minha proex, né? Então, aí ficou a dúvida aí, que eu vou pesquisar, nós conversamos, né? Mas eu acho que isso daqui está inserido naquela discussão, né? Discussão da proex. Então, agora em teoriologia, na página 2, linhas 3 e 4. Quais as suas vivências pessoais sobre as teorias da paradireitologia interferindo na escolha das recins? Sim. Na ciência jurídica, para cada direito existe um dever. Mas, com a nossa visão multidimensional, nós ampliamos essa abordagem. Então, para dever, é um compromisso que a gente assumiu no intermissivo, né? Por exemplo, é um para dever do intermissivista a condição da interassistencialidade. É um para dever a cosmoética, a gente pensar o que é melhor para todos. É um para dever eu me tornar uma pessoa melhor, né? Então, o que eu noto? À medida que a gente vai adquirindo mais maturidade evolutiva, vão aumentando nossos paras-deveres, certo? E tem os paras-direito também, né? Mas os paras-deveres, eles vão ficando muito maiores, né? Aqui em tecnologia, agora na página 2, 2ª e 3ª linha. Como aplicar a técnica da manutenção da autolucidez e a técnica da mudança temperamental? Então, essa dá para discorrer bastante. Então, olha, essas 2 técnicas eu apliquei quando eu escrevi o artigo, por isso que eu citei aqui. Então, a técnica da autolucidez, ela me ajudou durante os 2 meses que eu escrevi o artigo e que eu apliquei a técnica e que eu fazia registros
periódicos diários, né, sobre a aplicação da técnica. Então, eu vi o quanto eu atuava sem pensar, sem ser coerente. Então, e eu fui anotando ali para depois fazer a reciclagem e eu ter ali material que me dava referência dessas condições. E também a técnica outra da mudança temperamental, que ela é o título do verbete, né? Que é a reciclagem da postura controladora, reurbanizando o convívio familiar. Albertina, eu só queria aproveitar, né, essa reflexão da pergunta anterior. E, assim, é interessante, quando a gente olha o curso intermissivo e a gente observa o objetivo dele, é mostrar o Homo sapiens sereníssimos como parâmetro, né? Que ele evoluiu justamente por mudanças de atitude. E a gente se espelhou nele para criar proexes. Uma das coisas que a gente tem que olhar, e isso eu acho que é bem importante, que na escala evolutiva, lá tem lá desde a consciênsula até o serenão. Então, quem é que faz toda a cartilha, ou melhor, o paradigma consciencial está na sua plenitude, é o serenão. Então, a gente não pode, pelo fato de eu não ser serenão ainda, achar que eu não estou já no paradigma consciencial. Entende? É um outro parâmetro, porque a pessoa fala, eu estou internamente em transição. Não é isso. É um outro aspecto. Não, eu já fiz a maxidissidência, eu já busco os parâmetros que eu, né, dentro de um processo lá do conscienciograma, eu já olho o conscienciograma como referência e eu estou indo atrás. Eu não estou perdendo foco. Né? Agora, eu sei que existe um passo a passo e ninguém vai virar serenão de uma noite, de uma vida para outra, porque fez o curso intermissivo. Então, tudo isso a gente tem que olhar com parcimônia e saber, e devagar com a dor, né? Vamos dizer assim. Senão a gente fala assim, não, então eu nem mereço fazer o curso intermissivo, eu nem devo ter. Não é esse o ponto que a gente está falando, percebe? Para a pessoa ter essa parcimônia de falar, olha, eu sei que ainda tem um longo chão para um pré-serenão virar serenão. Mas sempre tem o próximo passo, tem né? Tem sempre o próximo passo, é isso que está falando, né? Então, na numerologia, ele está pedindo agora para você exemplificar o movimento de ressignificação vivenciológica. Como é que acontece? Então, esse movimento, ressignificação, é uma atualização. Então, eu vou atualizar a minha maneira de ser, a minha maneira de expressar, a minha maneira de viver. Agora, isso não tem uma receita. Eu vou agora... Então, isso tudo está inserido em todo um processo, né, de mudança de reciclagem, aquilo que nós combinamos, da casca da cebola. Mas à medida que eu ressignifico o meu paradigma, a minha maneira, a minha interpretação, aí, justamente, as coisas vão encaminhando, eu vou fazendo todas as minhas reciclagens. Consciências, né, e consciências que estão ligadas a nós no passado, que a gente também esteve fazendo atitudes, e essas atitudes foram umas atitudes não tão favoráveis, e elas continuam na nossa psicosfera e estão dentro desse... E assim, quando a gente vai fazendo esse movimento, elas também estão sendo esclarecidas. Por exemplo, um grande movimento são as práticas assistenciais. A TENEPS. Eu acho que isso é uma ressignificação, a assistência, a doação. A prática da docência também é uma ressignificação de vida. Então, eu voluntariamente me predisponho a doar parte do meu tempo, parte do que eu aprendi, parte do meu conhecimento. Então, eu acho que isso tem um valor muito grande nessa ressignificação. Agora aqui, mais uma última pergunta de Ribeirão Preto. Na fobiologia, na página 4.
Ele está pedindo para você listar algumas fobias inibidoras da autorreflexão. Então, por que eu citei isso? Porque nós éramos totalmente incoerentes nas nossas atitudes. Nós vivíamos expondo a vida, nenhum amor à vida. Nós vivíamos correndo riscos. Enfim, a gente vivia numa situação de clandestinidade. Então, isso não havia. Se a gente refletisse e valorizasse, pelo menos, a vida, as coisas, a gente não teria esse tipo de atitude. Então, hoje, as reflexões, elas são muito profundas. Eu reflito sobre muitas coisas. Sobre a valorização da vida, sobre a valorização das outras pessoas. Beth, você pode falar sobre, aqui na página 2, você trouxe a primeira efeitologia, lá embaixo, no último parágrafo, você trouxe os efeitos restritivos do paradigma obsoleto. Como você acha que restringe? A gente sabe que restringe, mas é bom ouvir. Na verdade, era um encapsulamento, era um engessamento dentro de uma ideia que ela era ali uma ideologia que ela não podia ser mudada nem uma vírgula. Isso é um ponto para a gente ter pista, então, né? Quando existe algo que tem limites, tem raias, né? Tem raias. Vai dentro daquilo e não dá para expandir, já é uma luzinha vermelha para acender ali, para a gente ficar ligado, né? É o sectarismo, é o partidarismo. Isso. E nós temos, por exemplo, o universalismo. O que é o universalismo? Legal. Ausência de limites, de fronteiras, ausências de preconceito. Então, olha a abrangência, né, desse pilar da consciência, da conscienciologia. Você sabe que os últimos 2 itens que a gente pesquisa no conscienciograma é justamente o universalismo e a consciencialidade, né, o consciencialismo, né, o consciencialidade. São os 2 itens mais difíceis, né, porque eles estão muito vinculados. Porque uma coisa é a gente falar na teoria, não tem mais preconceito. A outra coisa é na prática. Você virou o olhinho, aparece. Né? A pessoa aparece que ela está certa, que não tem, mas é fácil de você detectar algum preconceito. Uma pequena discriminação, um pensamento de discriminação é um preconceito. Já está aparecendo, já está batendo na porta, né? Beleza, obrigada. Você falou uma das respostas para a pergunta anterior, que a neofobia é um dos bloqueadores da autorreflexão, né? Exatamente. Então, está falando disso. Então, agora uma pergunta que vem lá de Conceição dos Ouros. A Códigologia, páginas 2, 3, página 2, linhas 3 e 4. Poderia expandir o megacódigo de paraleis vigentes no cosmos e o neocódigo de conduta permeado por teoria pró-evolutiva? Esse megacódigo de paraleis, porque nós temos aqui as leis que regem a nossa convivialidade. Mas as nossas leis, elas são restritas. Elas são leis intrafísicas e elas estão sujeitas a culturas. Por exemplo, o que é lei aqui não é lei lá no Iraque, né? E elas estão sujeitas ao tempo também. O que é lei hoje não é lei lá no Império Romano. Agora, as para-leis, elas são leis cósmicas, certo? São leis cosmoéticas. Então, tem a lei da causa e efeito, a lei da interprisão grupo kármica. Então, são leis que elas são bem mais amplas do que as leis intrafísicas, né? E tem... tá. Esse novo código de conduta, permeado por teorias pró-evolutivas, é que, à medida que a gente conhece no novo paradigma
as questões interassistenciais. Então, a gente elabora um novo código de conduta. Não tem mais. Se eu me conscientizo da paralei, da interprisão grupo kármica, logicamente, eu não vou cometer procurar, pelo menos, não cometer nenhuma ação anticosmoética com ninguém, nem junto com alguém, entendeu? Então, eu vou ter uma relação de ortoconvivialidade, porque eu vou fazer vínculos evolutivos. Eu tenho grupo evolutivo. A grupalidade agora é outra, é evolutiva. Então, sempre, minhas atitudes, elas vão ser permeadas por esse código de conduta. Muda o código de conduta. Antes, no outro paradigma, não tinha nenhuma avaliação quanto ao código de conduta. Pode ver. Pronto, Beth. Parabéns, Santa Ritense, do nosso grupo. Aqui na página 2, na primeira linha, a parapatologia. O exercício dos paradireitos e paradeveres do cidadão multidimensional. Você pode expandir um pouquinho? Então, o cidadão multidimensional tem um verbete do professor Walter Almeida, cidadania multidimensional. E eu vou ler aqui a definição. Cidadania multidimensional é o exercício responsável exercido pela Consim na condição de habitante do cosmos, atuando como epicentro assistencial universalista, cosmoético e maxifraterno, objetivando a melhoria das demais consciências e dos locais e ambientes nas múltiplas dimensões por onde transita. Então, como habitante, como cidadão, nós temos direitos e deveres. Agora, como cidadão multidimensional, nós temos para-direito e para-deveres. Então, como para-dever, nós temos a prática da cosmoética, nós temos que respeitar os direitos dos outros, o universalismo, nós temos que assistir às outras consciências através das técnicas assistenciais. Então, nós temos todos esses para-deveres como cidadão multidimensional. Evangelismologia, Beth, querida amiga, aqui, olha, o turning point autoparadigmático. Pode expandir? Sim. Na página 1. Tá. Por que eu citei isso? É o momento da virada, é o ponto de inflexão. Eu citei isso porque houve, no meu caso, né, na minha vivência, aquela situação que desencadeou essa mudança, que foi a crise de crescimento, a dessoma da filha, o questionamento, qual é o sentido da vida. Então, é por isso que eu citei essa alteração de direção aqui. Sou Lúcia Marques. Mais alguma? Não? Então, vou fazer aqui uma última pergunta. Eu gostaria que você comentasse a lei do livre-arbítrio justificando o poder da consciência em mudar de paradigma. Ou não? Justamente, né? Porque foi uma decisão consciente, né? Foi uma decisão minha de livre-arbítrio, foi uma opção. Então, não foi Foi de livre-arbítrio. De livre-arbítrio. Não foi imposição. Então, aqui você pode comentar também a abertura para receber ajuda consciencioterápica auxiliando na transição paradigmática? Sim. Foi justamente numa época em que eu tive a síndrome do pânico, né? E eu busquei essa ajuda consciencioterápica e foi de extrema valia, porque eles me ajudaram a analisar
a ver as raízes do problema e como eu poderia desenvolver essa profilaxia, como eu poderia trabalhar com isso daí. Então, foi muito interessante essa ajuda e foi providencial. Conseguiu fazer a virada. Então, é isso aqui, Beth. Terminando aqui o nosso tempo. Aí, você quer fazer algum comentário sobre alguma coisa que não foi falada aqui? Não, acho que abrangeu tudo. Tem meus agradecimentos a todos. Então, nós que agradecemos aqui a Beth por esse tema, pela exposição. Ótima. Esperamos muitos outros verbetes, não é, Adriane? Vamos agendar aqui no tertuliário. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada aqui aos tertulianos, teletertulianos, paratertulianos, a equipe do tertuliário. E vamos agora aos anúncios tarísticos. Boa tarde a todos e a todas. As pontuações da tertúlia. Tivemos 27 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. A Marilux com o programa de verbetografia, a Liliana com o curso de Mega Fraternidade e a Rita com TENEPS Planetária. Boa tarde a todos. Mais uma vez, estou aqui em nome das Ciclosapiens para convidá-lo para o programa Verbetografia. E faço uma pergunta. Quer escrever verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia? Eis 3 motivos para participar, então, deste programa, que é, primeiro, entender a lógica e a estrutura da construção do verbete. Participar da Mega Gescom Grupal da Conscienciologia. E o terceiro, promover auto e heterodesassédio mental somático. Este programa de verbetografia semipresencial começou dia 19 de março agora e vai até dia 11 de junho. Se você não fez a inscrição, ainda há tempo. Mais informações para se inscrever, verbetografia@enciclosapiens.org ou contato@enciclosapiens.org. A inscrição pode ser feita na recepção do CIAEC 45 21 02 1499. E se não houve tempo de fazer a inscrição, então você poderá no segundo semestre, dia 13 de agosto a dia 5 de novembro, iniciará outro curso. Este programa é ministrado às aulas aqui no tertuliário, na sala das Ciclosapiens. Obrigada. Boa tarde a todos tertulianos y teletertulianos. Estou aqui para divulgar o curso Teáticas da Mega Fraternidade. É curso sem pré-requisito, com o CEPICOM, professora Cristina Aracaki e professor Marcelo Silva. O curso, a partir dos campos bioenergéticos e os debates, favorece aos participantes da oportunidades prácticas de optimizar para a autorreflexão e o aprofundamento da compreensão do paradireito e da megafraternidade. O curso tem como principais objetivos, entre eles, a melhoria das condutas anticonflictivas e pacíficas, da dinamização do Holopensene pessoal, da intercompreensão e desenvolvimento do olhar da fraternidade. O curso começa o 31 de maio, por isso estamos anunciando com tempo para os teletertulianos que se programem para poder vir e participar. Vai começar o 31 de maio e finaliza o 2 de junho. Está incluso no valor também 2 jantar e 2 almoços. Para qualquer se estão interessados, podem se conectar com o telefone do CAEC ao número 45 2102 1499
ou ajude SCOM ao telefone 45 99 14 12 21 1. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada. Boa tarde aos tertulianos e teletertulianos. Em nome do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, gostaria de convidá-lo a adotar um país na sua TENEPS, ou seja, participar da TENEPS Planetária. A TENEPS Planetária é atividade grupal proposta pelo Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, na qual o consim-tenepsista participante adota na sua tarefa energética pessoal um ou mais países com fins interassistenciais durante tempo indeterminado, tendo como meta a aceleração da Reurbex do planeta Terra. Se você já considera a possibilidade, acesse o site www.reurbex.org e veja a lista dos países para adoção e formalize sua escolha pelo e-mail para reurbanologia@colegiologia.org. Muito obrigada. Amanhã teremos o verbete Crescendo Casamento Duplismo, especialidade Conviviologia, da verbetógrafa Rita Richter. Obrigado pela presença de todos e uma boa tarde.